Good morning, good afternoon, good evening. Não sei que hora você está assistindo isso, mas eu espero que você esteja contemplando. Gente, a aula de hoje não é referente, não é complementar a nossa aula de Word Classes 1. Na verdade, é uma aula extra. E eu queria falar com vocês hoje sobre os quantifiers, que é quando a gente quer falar sobre a quantidade, a palavra que a gente usa para falar sobre a quantidade de uma coisa. E vamos começar, né? Bom, quando a gente quer falar sobre as quantidades de uma coisa, normalmente é referente a essa coisa, é um substantivo, né? É uma pessoa, é um objeto, é um animal, é uma comida, principalmente comida. Quando a gente fala de quantifiers, você pensa logo em comida, porque é o que a gente mais usa para que a gente mais precisa contar. Dinheiro, é questão de contar mesmo, coisas tipo assim, uma caneta, duas canetas, ou então não sei quantas tem, quantas canetas tem, entendeu? É fazer essa questão de quantidade mesmo, quantifiers, né? E aí é em relação aos substantivos. E nisso a gente tem os objetos contáveis e não contáveis. Nessa imagem só tem comida, né? Mas é mais para exemplificar para vocês essa ideia de contável ou não contável, porque isso vai influenciar, certo? Por exemplo, coisas contáveis, comidas contáveis, ovos, bananas. Tenho duas bananas, tenho três ovos, tenho cinco batatas, tenho três hambúrgueres. Ou outros exemplos que não estão na foto. Pessoas, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Pencils, que é lápis, dois lápis, carros, livros, maçãs. Aqui eu já estou repetindo, né? Mas maçãs, ovos, bananas. Deixa eu botar aqui. E contáveis é que você não consegue contar. Por exemplo, milk, que é leite. Você consegue contar três leites? Pode ser três caixas de leite. Ok, isso aí já é outra coisa. Mas três leites, o líquido em si, não dá. Ou então flour, que é farinha. Não tem como contar farinha, tem que contar saco de farinha. Outra história também. Deu para entender a ideia de contável e não contável? Aí aqui tem outras comidas e outros exemplos como areia. Você não tem como contar chá, você não conta. E aqui eu já só repetindo. Noise é barulho. E é abstrato, né? É um barulho. Você não consegue contar o barulho. Você pode falar da altura, da quantidade de. Quantidade assim, se é muito barulho ou pouco barulho. Você não consegue falar três barulhos. O que diabo é três barulhos? Deu pra entender? Aí, quais são os quantifiers? Eu botei uma tabela enorme, eu sei, não precisa se decorar tudo isso aqui, é para você conhecer, tá? Dei uma sublinhada, eu botei uma caixinha ao redor dos que a gente mais usa, principalmente much e many. É o que você mais vai ver, é much e many. E também tem muito a little, você sabe que little é pouco já, né? A few é pouco, a bit, a little bit of, um pouquinho. E tem muitos outros que você pode conhecer, como exemplo, all, todos. Enough, suficiente. None, nenhum. Some, alguns, que dá para usar com ambos, né? Aqui, ó, aqui é só incontáveis, aqui é contáveis, que dá para contar, e aqui dá para usar para os dois. Lots of, muito conhecido, lots of. N, vocês viram N já no pronome. N é quando você não tem uma quantidade específica. Enfim, esses são os quantifiers, são o que a gente usa para caracterizar a quantidade de algo. Pode ser uma comida, pode ser um objeto, pode ser pessoa, tanto faz, certo? Contáveis, vamos primeiro começar com os contáveis. Qual é a palavra principal que a gente usa para contáveis? É o many, que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Sublinhado? Many, pois é. Many significa muitos. Many eggs, many bananas, many fries, many burgers, certo? E how many é a pergunta quando você quer perguntar quantos, certo? How many books are there? How many books do you have? I have many books. Deu para entender o books? Uma dica que eu dou para vocês é usar o to. Quando você bota too many, por exemplo, o T-O, né? Too many é que é muito demais, aumenta a intensidade. Too many people. Tem muita gente aqui, muitas pessoas, certo? E também pode usar o to ou o so, que pode dar essa intensidade também. So many people, so many, so much. Much a gente vai ver que é o incontável, tá? So many e tal. Pode usar o to ou so. Se tiver isso numa frase, sabe que tá aumentando a intensidade, tá? Outros exemplos. There are too many people in the world. Tem muitas pessoas no mundo. I bought 5 new pencils. Eu comprei 5 novos lápis.
Aqui é contável, certo? 2 hot dogs, please. Tô contando, ó. 2 hot dogs, 5 new pencils. São coisas que eu consigo contar, contáveis. How many eggs do you want? Quantos ovos você quer? Want é o verbo de querer, tá? Enfim, entendeu? Contáveis, né? Sempre lembrem que é usado muito o many. Quando você vê many, é que algo é contável. Mas também temos outros, né? Aqui eu falei de muitos, e quando eu quero falar que algo é pouco, mais contável, você pode usar a few, ou você pode usar a lot of, ou lots of, tanto faz. Mas o a lot of eu acho que é mais usado do que o lots of, tá? Então, quando eu uso um exemplo, I have a few books for you. Eu tenho alguns livros para você. Alguns, não é many books, é alguns books, certo? I stayed at my aunt's house for a few days. Eu fiquei na casa da minha tia, né? Aunt's house é casa da tia. Isso aqui vocês lembram que é o de posse, né? O apóstrofo S de posse. I stayed at my aunt's house for a few days. Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Alguns, poucos. I have few, tananã. Esse few dá essa intenção de alguns ou poucos, tá? Essa é a ideia. I like I Feel Songs by Hyukoh. Hyukoh é uma banda coreana, tá, gente? Eu vou ter aqui só porque referências. Mas, enfim, eu gosto de algumas músicas dos Hyukoh, da banda Hyukoh, que é essa imagem aqui. Entendeu? Deu pra entender esse feel? Se eu quisesse usar a lot of. I have a lot of books. Em vez de usar many books, eu posso usar a lot of. I have a lot of books. I have a lot of eggs. Eu tenho muitos ovos. Certo? Lots of e few. Quando você vê, você já sabe o que é que significa, tá? Uncountable, que são aqueles que são incontáveis. Qual é a palavra que eu uso para eles? Much. Se no countable era many, no uncountable é much. Much é usado quando você não consegue mensurar alguma coisa. Por exemplo, quando a pessoa fala I love you so much. Eu amo muito você. Você não consegue mensurar o amor em detalhes. Eu te amo. Tenho 3 amores por você. Não existe isso, né? Então você usa I love you so much, porque eu te amo muito, mas não numa forma que eu consiga contar. Quando você quer perguntar alguma coisa, how much milk do you have? How much? Quanto, entendeu? Esse how, vocês lembram, nem falei, né? Mas esse how, vocês lembram que pode ser usado como, mas aqui nesse sentido, ele é quanto, no sentido de quanto, tá? Vamos ver uns exemplos. Aqui também, ó, eu vou até falar que ele também você pode usar too much ou so much para dar esse to ou so para dar intensidade, tá? Você pode usar. E vamos ver os exemplos. How much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todos os dias? Every day. Every é todos e day é dia. Every day. How much milk do you drink every day? Tá? There is not much sugar in the coffee today. Não tem muito açúcar, sugar é açúcar, in the coffee, no café, today. Tá bom? Our company didn't earn much money last semester. Our company didn't earn much money last semester. Nossa empresa não ganhou muito dinheiro no semestre passado. Last money. Ou, last semester. Much money, você tá vendo aqui? Aqui nesse caso já é tipo money como sentido de dinheiro no geral, não é dólares. Entendeu? Quando você fala $5, ok. Você consegue contar o dólar, os reais, os centavos. Mas o money, o dinheiro, você não fala, eu tenho 5 dinheiros. Você fala, eu tenho 5 reais. Ok? Entendeu? Mas a palavra money em si, dinheiro, não é contável, certo? Lembrem disso. Por isso que eu botei money, eu botei até aqui pra falar isso pra vocês. 4. Ah, there's too much salt in this. Ai, meu Deus, tem muito sal aqui nessa comida que eu tô comendo, em this. Tô falando this, né? Então a pessoa tá comendo alguma coisa. E ela fala que tem muito sal. Mas o sal não é contável. Então, too much. Aí vamos ver outras palavras pra gente usar com o incontáveis. Little,
você não nem a little bit of. Pode ser a little bit of, mas eu posso falar I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Esse little sozinho, como se o dinheiro fosse pequeno, sabe? Porque little não é aquele adjetivo de pequeno. Mas se eu botar o money junto, é little money, pouco dinheiro, certo? Little money, pouco dinheiro. Eu posso usar a little bit of, ou então a bit of, sem o little, ou com o little, tanto faz. Os dois podem aparecer. Por exemplo, I have a little bit of milk. Eu tenho um pouco de leite, né? Outro exemplo, I lots of, o lots of igual no countable, a gente consegue usar lot of e lots of também para uncountable. Exemplo, I have a lot of meat. I have lots of honey. Tô falando, pegando daqui, tá? I have lots of coffee. Muito café, entendeu? Lots of sempre é muito, sentido de muito. Pode ser uncountable ou countable, não é, tanto faz, tá? Exemplos. I used to have a lot of money in the past. Eu tinha muito dinheiro no passado. Isso aqui não mais, mas, mas eu tinha. Então, a lot of money. Jennifer has lots of friends. Lots of. Se bem que friends é contável, né? Eu botei aqui, mas a gente ignora. Pensa só no lots of, tá? Too much time. Time aqui no caso, ó, time é tempo. Tempo não é uma coisa contável, né? Então, much time. Too much, então é muito. Essa expressão time on my hands é o que a gente usa normalmente para falar que eu não tenho muito, eu tô livre, não tenho muita coisa para fazer, tô desocupado. Tenho muito tempo nas minhas mãos, não é literal, entendeu? É uma expressão. Então, se alguém fala I have some time on my hands, I have much time on my hands. Se eu falar que eu tenho tempo nas mãos, assim, literalmente, né? A expressão em si quer dizer que eu tenho muito tempo de sobra, muito tempo sobrando, muito tempo livre, certo? Por exemplo, uma pessoa desempregada, ó, looking for a job, procurando um emprego. Uma pessoa procurando emprego, uma pessoa desempregada, tipo eu, ela vai ter muito tempo nas mãos dela. Too much time on their hands. Entendeu? Uncountable. E aí, aquele lance que eu te falei assim, eu não tenho leite, mas eu tenho 3 caixas de leite. Pois é, então a gente consegue tornar o uncountable countable, só que a gente adiciona uma palavra a mais. Que, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Milk. A gente viu que leite não é contável, mas se eu falar a bottle of milk, aí sim. 5 bottles of milk. 2 bottles of milk. Isso eu consigo contar. A garrafa, bottle é a garrafa. Igual vocês lembram que eu falava da minha bottle? Da minha blue bottle? Minha garrafa, né, de água? Pois pronto, garrafa de leite. Isso eu consigo contar, mas o leite dentro dela, o líquido, não. Deu pra entender a ideia? Vocês estão entendendo, ó? Vamos falar outra aqui, ó. Water, que é água. Water, eu não consigo contar água. Eu tenho 3 águas. Mas eu tenho a glass of water, um copo de vidro. Um copo de vidro. Um copo de água. Eu tenho 2 copos de água. Aqui, water de novo, né? A jug of water, uma jarra. A tea é chá. A gente viu que tea é chá. Mas eu não consigo contar o tea, o líquido, né? Mas eu posso contar cup of tea, um copo, uma xícara de chá. É um tea de novo, só que aqui é packet, um pacote de tea, de chá. Honey, mel, eu não consigo contar, mas uma jarra de mel, sim. Um pão, não tenho 3 pães. Aqui no Brasil a gente conta 3 pães, né? Mas lá não, a gente fala a loaf of bread. Bread. Bread, a slice of bread. Milk de novo, né? Só que aqui é um cartão, que é tipo aquela caixa assim, né? Eu esqueci a palavra em português, mas vocês estão entendendo pela imagem, né? Que é tipo esse negócio de leite, só que é a caixa de papel. A can of Coke. Coke é o refrigerante, né? Garrafa de Coke, bottle, a bowl of sugar, fosse um, como é? Um recipiente, digamos, né? Assim, esqueci a palavra em português, galera. Mas um recipiente, uma Tupperware de sugar, tá bom?
A kilo of meat. Meat é carne. Carne. A bar of soap. Soap é o sabonete. Bar of chocolate. A piece of chocolate. Piece of chocolate. Piece é pedaço. Você pode ver muito isso. Piece, pedaço. Piece of cheese. Piece of furniture. Ali deu uma mudada, né? Pra mudar só comida. Um pedaço de móvel. Furniture é o móvel que a gente usa pra colocar a coisa na casa, né? São furniture. São os móveis da casa, tá? E às vezes tem aqueles que a gente não pode usar. Outros exemplos que você usa para ambos, né? Nenhum nem outro. Exemplo. Any, no e none. Ambos quer dizer nenhum. I don't have any book. Eu não tenho nenhum livro. I have no book. Não tenho nenhum livro. None, none a gente não usa com books, né? Mas enfim. I have none. Eu tenho nada. Não tenho nada. Certo? Some é alguns. É muito usado. Some, tá? Eu dei essa... Selecionei alguns, né, que são os mais usados para vocês terem uma ideia. More e must você já conhece. Less e least também, né, por causa do grau de adjetivo, tá? Enfim, some, alguns. I have some books. Eu tenho alguns livros. Nem é muito, nem é pouco, é alguns. I have plenty of books. Plenty of é muitos, é muitos. I have plenty. Tenho muito, tenho de sobra, certo? Aí outros aqui mais baixo, ó. Enough. Enough é suficiente. I have just enough. Eu tenho o suficiente. Enough, tá? Most, você já sabe que é most beautiful, né? Que é aquele de mais bonito, por exemplo. Mas também a gente pode usar como a maioria. Most people don't like to read. A maioria das pessoas não gosta de ler. Most people, most bees, most tananã, normalmente é a maioria. Most people é o mais usado, tá? Mas se você tiver ver alguma coisa must e alguma coisa e uma pessoa, por exemplo, ou um grupo de pessoas, você já sabe que quer dizer a maioria, tá? Most, maioria. Nesse sentido, tá? Sendo que aquele no grau de adjetivos é o maior, o principal. E é isto, gente. Tentei deixar bem rapidinho essa aula. Vou deixar um quizzes também para vocês treinarem essa matéria na descrição e no Classroom, tá? Eu trouxe mais para vocês conhecerem esses quantifiers e também porque a gente vai precisar deles em artigos, para os artigos indefinidos, só para vocês conhecerem, terem a ideia. E é isto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até sábado.